Vamos, nessa noite, falar um pouquinho sobre esse tema tão especial, que é anunciar esse amor, né? Desde o início, a gente já tem cantado isso, já tem falado várias vezes sobre esse amor, que é tão singular. E vamos orar ao Senhor em gratidão por esse amor tão singular e que Ele possa nos conduzir nessa noite através da sua palavra. Amém? Pai querido e maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, por essa noite tão maravilhosa em Tua presença, Senhor. Sabemos que Tu se faz presente aqui, Senhor. Tu tens falado aos nossos corações, Senhor, através dos louvores, através das palavras, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por esse amor tão singular, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, dessas mulheres, Senhor, que têm se dedicado, Senhor, a proclamar 27 anos, Senhor, essa mensagem de amor que um dia alcançou os seus corações, Senhor amado. Nos colocamos, Senhor, à disposição do Teu Espírito Santo, Senhor. Que Tu possas conduzir, Senhor, os nossos corações, Senhor, aquilo que Tu tens, Senhor, para nos edificar, nos fortalecer, nos alegrar nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos conduz para a glória do Teu nome. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Anunciando o amor de Cristo em unidade. Há 27 anos a MCM vem com essa missão, né? Anunciar esse amor, né? Para haver esse momento de anunciar, primeiro aconteceu algo muito especial na vida dessas mulheres. Primeiro, elas conheceram esse amor. Elas foram alcançadas por esse amor, né? Esse amor chegou de alguma forma por alguém também, por alguma mensagem, e trouxe transformação de vida no coração dessas mulheres, no coração de cada um de nós que caminhamos hoje com Cristo. E a gente vai fazer uma leitura juntos agora de um texto que fala sobre isso lá em João 17, 18 a 23. Vamos ler juntos? Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da Sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és Tu, ó Pai, em mim, e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, nós fomos chamados para uma missão de amor. Nós não fomos chamados para uma missão qualquer. Fomos chamados para uma missão de amor. Fomos amados primeiro, entendemos a grandeza desse amor e, diante disso, não conseguimos conter isso conosco. Sabemos que esse amor tão grandioso, tão singular, precisa ser vivido por outras pessoas. Aquilo que a gente experimenta, que é bom, né, que a gente gosta, dificilmente a gente guarda só para a gente. A gente tem a tendência de experimenta aqui, né? Veja que coisa boa, né? E é isso que fazemos quando desfrutamos, quando experimentamos do amor de Cristo. Não nos contemos em esperar a sua vida como foi apresentada aqui, né? Estamos ali com a nossa lamparina acesa, mas queremos que outros estejam também nesse grande dia. Essa festa de espera por esse noivo, a gente não quer que seja vivida só por nós, né? Queremos que muitos possam celebrar com alegria esse momento. Compartilhamos esse amor e formamos um povo que vive e proclama esse amor.
Então, a gente vê aí no texto que Jesus, esse momento que Jesus está falando aí, é conhecida como a oração sacerdotal. Nesse momento, Jesus está orando ao Pai que cuide, né, que continue cuidando das nossas vidas como seus discípulos, porque ele sabe que logo ali em seguida, ele vai ser traído e ele vai ser preso. Então, esse momento, esse texto que a gente está lendo, é uma oração de Jesus rogando por mim e por você. Rogando pela missão que agora ele encerra e que eu e você continua. Veja que precioso e ao mesmo tempo como é importante, né, essa missão que recebemos. Então ele fala, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Veja que missão importante nós temos. Ele cumpre a sua missão e agora ele intercede por mim e por você. E ele fala, ele roga ao Pai por nossa unidade. Ele diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. Para que o mundo creia, né? A mensagem seja recebida e tenha crédito. Então, não tem como anunciar esse evangelho, não tem como anunciar esse amor, cumprir essa missão de forma individual, cada um por si. Cristo, ele cumpre sua missão e ele está o tempo todo interligado com o Pai e o Espírito Santo. A Trindade, ela trabalha durante todo o momento. E quando ele roga ao Pai por nós, para fazermos a sua missão, ele fala sobre unidade. Por que é tão importante essa unidade, né? E é um desafio, né? Quem serve ao Senhor sabe dos desafios de manter a unidade, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre isso. Porque ele fala o seguinte, que esse amor, ele só é reconhecido em meio à unidade. Imagina você falar de amor em meio a uma discussão, em meio a uma desunião, né? Em meio a uma briga, né? A gente observa, por exemplo, os nossos filhos que ora estão se amando, ora estão brigando, né? E a gente acha tão fofinho quando eles estão se amando, né? Quando pega na mãozinha, quando cuida um do outro. Mas hora ou outra eles têm os seus momentos de atrito, né? E a gente acha estranho ali, a gente não quer que isso aconteça. E a gente vê que quando a gente olha esse momento de desunião, a gente perde a referência da presença de Deus. Então, eu e você não podemos cumprir o nosso chamado, não podemos cumprir a nossa missão sem a presença desse amor. E esse amor é revelado através da presença de Deus conosco. Então, a gente vai falar um pouquinho essa importância de anunciar esse amor. Que amor é esse? Eu e você já conhecem, a gente só vai lembrar um pouquinho sobre como é esse amor. Ele fala lá em Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Esse amor que nós anunciamos é um amor em sacrifício. É um amor sacrificial. Esse amor que Jesus tem por mim e por você foi tão intenso, esse amor de Deus é tão intenso por nós, que ele fez tamanho sacrifício de entregar a sua própria vida. Então, quando a gente vai anunciar esse amor de Cristo, nós, como seus discípulos, também precisamos entender que precisamos fazer sacrifícios. Eu lembro que, quando eu era adolescente, meu sacrifício era em relação ao estudo, né? Então, era conseguir organizar o tempo em relação aos estudos. Eu tive o privilégio de conhecer esse amor maravilhoso aos 12 anos de idade. E eu lembro que no ensino médio, no terceiro ano, que agora já é diferente, eu não vou nem tentar entender que ano é, nem vou tentar, senão eu vou errar, mudou tudo. Eu lembro que eu estudava em horário integral. E no final de semana ainda tinha um pré-vestibular. E o grande desafio era organizar o tempo. Eu precisava fazer sacrifícios, né? E aí, o que é que a gente fazia? Como a gente vivia na escola, a gente fazia o nosso momento de culto na escola. A gente estava sempre em
juntos, aqueles que serviam ao Senhor estavam sempre juntos, e assim a gente se fortalecia. Eu lembro que quando eu casei, algumas pessoas diziam assim, depois que casa não vem mais para a igreja. Deveria ser você vir mais para a igreja depois que você casou, né? Você agora tem mais, depois que a gente casa, a gente tem mais liberdade de tempo, né? E aí, isso nunca foi impedimento. E aí teve um momento que foi quando os filhos chegarem. Há quem se perca um pouquinho nessa organização de tempo. Mas a bênção que Deus nos dá deve ser motivo para a gente continuar a servir mais e mais, né? Então, seja na faculdade, seja num casamento, seja com um filho, os nossos sacrifícios, né, a nossa reorganização, Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Nossa missão, ela não para por causa das nossas demandas do dia a dia, né? E isso a gente precisa ficar muito atento. Então, Jesus, ele revela o seu sacrifício para conosco. E ele nos chama a fazer sacrifício. Eu não sei qual é o sacrifício que você tem que fazer, né? Como você deve organizar a sua vida. Mas cada um, né? O nosso pastor sempre fala, aquele que vai a Jesus sempre deixou alguma coisa, né? Sempre teve que deixar o que era menos importante para viver o mais importante. Se a gente for procurar o melhor momento, né? A melhor época, a gente nunca vai encontrar, porque a gente sempre vai ter muitas coisas para servir ao Senhor. É lindo ver a MCM no seu aniversário, aqui com essa bancada cheia. Mas bem sabemos que essa não é a realidade do dia a dia, né? Sabemos que na caminhada durante o ano, alguns desafios surgem, algumas demandas surgem. Muitas vezes a gente não consegue vivenciar essa presença tão intensa, né? De tantas mulheres servindo ao Senhor. Mas Deus nos chama para a gente entender a bênção e o privilégio de fazer parte dessa missão há 27 anos. Ele fala que nós fomos amados por Ele e a gente só consegue transmitir esse amor se andarmos nele. Ele fala, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Esse amor é sacrificial. Às vezes esse sacrifício é do tempo, como eu falei. Mas algumas vezes esse sacrifício é do eu. Quantas pessoas a gente conhece, né, em nosso meio, que muitas vezes abandonaram a caminhada por algum problema com o seu eu, né? A sua dificuldade de entender que o outro é diferente, de perdoar, né? Como é desafiador andarmos juntos nesse serviço, né? Entender as nossas diferenças, respeitar as nossas diferenças, agir em amor, em graça, né? Essa graça que nos alcançou é um desafio diário, né? E a gente só consegue viver isso se estivermos em Cristo. Porque se a gente não tiver, a gente não consegue vivenciar esse perdão, a gente não consegue tolerar, a gente não consegue se doar para servir ao Senhor em meio às nossas diferenças. Somos chamados para anunciar esse amor. Esse amor nos alcançou. Logo eu, vocês cantaram, né? Logo eu. Quando a gente fala logo eu, a gente está revelando que eu e você temos coisas que não eram dignas da gente receber esse amor. E aí a gente vai ter uma lembrança muito importante. Quando a gente vivenciar aquela dificuldade no nosso ministério, a gente vai pensar, né, que o nosso irmão também tem as suas fragilidades. E aí a nossa caminhada vai ficar mais fácil. A gente vai ver que, assim como ele, eu fui alcançado pela graça e agora eu tenho que manifestar essa graça ao meu irmão. Eu tenho que pegar na mão e auxiliar ele. Eu lembro de uma mensagem que uma vez eu ouvi que dizia assim: aquilo que você critica é aquilo que você não ora. Então, se tem algo que te incomoda, né, nessa caminhada de unidade, que tem dificultado essa unidade, ore, né? Às vezes, aquilo que você critica, que eu e você critica, a gente não tem orado por isso. Quando a gente ora, a gente vai deixar de criticar e a gente vai conseguir cumprir a missão em unidade.
Porque o que acontece? Quando tem uma frase muito conhecida, né, que diz, quem ora, melhora. Então, eu oro pelo outro, mas muitas vezes a mudança acontece primeiro em mim. Eu começo a olhar ele de forma diferente. Eu começo a perceber que as dificuldades que ele tem, que aquilo que me incomoda, muitas vezes, se eu estou apresentando ao Senhor, eu apresento isso em amor. E eu começo a olhar diferente. Eu começo a entender por que será que fulano é assim, por que será, o que é que fulano precisa para mudar essa realidade, para ser ajudado. Então, lá em João 3,16, a gente conhece a maior declaração desse amor que nos alcançou. Que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus revela-se como esse exemplo de amor. Esse amor foi tão intenso que ele deu, ele se sacrificou. Então, quando a gente tiver esse amor intenso ardendo em nosso coração, a gente também vai conseguir se doar. A gente também vai conseguir liberar o perdão que a gente ainda não liberou. A gente vai conseguir entender o irmão que hoje a gente tem dificuldade de entender. E ele fala que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu fui alcançado por esse amor. Eu entendi esse sacrifício, agora eu me sacrifico para que outras pessoas também vivam essa beleza desse amor, né? Que tenham o privilégio de viver essa vida eterna, que é o principal objetivo dessa missão, desse compromisso que nós temos de anunciar o amor de Cristo. Existe um propósito maior, a salvação de muitos. Existe um propósito maior de anunciar esse amor. O propósito é que para que o outro seja alcançado, como eu e você foi alcançado. Uma vida eterna, restauração de relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Até hoje o pecado continua destruindo os relacionamentos. Então a gente vai ver que o nosso relacionamento é restabelecido com Deus a partir desse amor. A graça e o perdão, ele é o antídoto para esse pecado que um dia a gente viveu e que estávamos condenados. E agora eu não posso mais entender que eu tenho esse remédio e guardar só para mim. Eu preciso entender que tem muitas pessoas necessitando desse remédio. E por causa disso, eu preciso me empenhar nessa missão. Eu preciso viver isso de forma intensa, de forma sacrificial. Anunciando o amor de Cristo em unidade. Lá em João 17, 18 e 23, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Somos enviados por Cristo. A gente pode até ter uma programação, ter uma definição como igreja, mas, acima de tudo, esse envio é por Cristo. Nós somos representantes dele para anunciar isso. Então, o propósito da nossa missão sempre tem que ser cumprir e prestar contas a quem nos enviou. Hoje, né, se pudéssemos mostrar as nossas mãos, chegará esse dia, né? O que podemos mostrar em nossas mãos? Senhor, eu cumpri. Obrigada por ter me chamado, obrigada por ter me alcançado. E hoje eu consigo te revelar o que eu fiz por ti nessa missão, né? Ou será que as nossas mãos estão vazias? Ou será que as nossas mãos estão faltando alguma coisa, né? Tem muito a se fazer. Que o nosso olhar sempre seja: Senhor, o que é que tu queres de mim na tua missão? Não é apenas... Deus não quer apenas que você venha uma vez ao ano, no aniversário da MCM, para prestar um louvor a Ele. Deus quer te ter na caminhada durante todo o ano. Deus quer ter a mim e a você nessa caminhada durante todo o ano. O propósito, a missão, ela não é temporária.
ela é constante. Ela é até o momento em que nos encontraremos com esse noivo que foi cantado aqui nessa noite, né? Então, essa nossa missão, ela é constante. Ele nos envia e capacita, não precisamos temer. A gente falou sobre os desertos. Há momentos que é sempre bom a gente ver um novo convertido, aquele que está seguindo sua caminhada, aqueles olhos brilharem, aquele desejo grande de servir, de proclamar aquele amor que recebeu, essa mensagem que alcançou seu coração. E aí, durante a caminhada, a gente vê que alguns irmãos de datas, né, que tem mais tempo, acabaram perdendo esse brilho. Mas a gente precisa estar na fonte para que essa alegria, para que essa certeza da nossa missão e do nosso chamado não possa ser perdido. O que falta em nós, né? Quem era você no dia da sua conversão, nos seus primeiros anos, e quem é você hoje? Se falta o brilho, se falta a alegria, existe uma fonte que jorra todos os dias. Existe uma fonte que transborda todos os dias. E que eu e você precisa se aproximar dessa fonte. Nós somos motivados a cada dia a estar em oração. Foi terminado agora um período intenso da nossa igreja de oração. Onde você estava nessa caminhada? A igreja está seguindo numa leitura bíblica constante. Onde você está nessa leitura bíblica? Na EBD estamos com lições maravilhosas sobre o Espírito Santo, nos inspirando, entendendo que o Espírito Santo é aquele que nos auxilia nessa chamada. Onde está você no domingo pela manhã? O Senhor nos chama o tempo todo, o Senhor, Ele nos convoca o tempo todo, porque é maravilhoso continuar desfrutando desse amor, vivendo a alegria desse amor, vivendo a alegria desse chamado. E é juntos que essa nossa alegria é multiplicada. Imagina a... Só. Imagina a irmã Teresa hoje, sozinha, para vir fazer toda essa decoração, para organizar toda a igreja, para fazer todos os convites, né? Para divulgar todo o trabalho do aniversário hoje, ser feito apenas por uma pessoa. Não dá. Não dá. Dói. Pesa. Né? Muitas vezes a gente quer fazer as coisas sozinho. O Senhor nos capacita, mas Ele nos capacita para vivermos juntos. Para vivermos esse servir junto. Isso é a beleza desse chamado. Cada um de nós é participante dessa obra. Cada um de nós tem um crachá de identificação. Tem uma parte nessa missão. E Ele nos chama para viver isso em unidade. E a gente lembra lá daquele texto lá de Atos 2, 44 a 47, quando fala da igreja de Cristo, a gente vai ver que Jesus orou por nós para que continuássemos unidos. E lá em Atos a gente vai ver isso se cumprindo através dos primeiros cristãos. Eles viviam isso de forma intensa. Eles compartilhavam, eles dividiam. O amor de Deus era visto por aqueles que estavam ao seu redor. E as pessoas diziam, eu não posso ver um negócio desse ficar longe. Eu quero esse amor. Então, essa alegria nossa, esse amor que desfrutamos, precisa ser tão vivo em nossos corações, de modo que aqueles que estão ao nosso redor dizem, não, que segredo é esse? Eu preciso viver isso. Eu preciso desse amor, eu preciso dessa alegria. Eu preciso dessa vida diferente. Então, não tem como viver anunciando o amor de Cristo sozinho. É perigoso. É cansativo. Dói e não é a vontade de Deus. Ele sempre nos chamou para estarmos juntos, como corpo, como igreja. Qual é o nosso tema da nossa igreja? Quem não sabia, ficou sabendo agora. Vamos repetir? Igreja unida, igreja feliz. É na unidade que nós temos alegria.
É na unidade que nós vivenciamos de forma intensa esse agir de Deus em nosso meio. Ele se manifesta através da nossa unidade. Ele vai dizer lá em Efésios 4, rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, aqui é Paulo falando, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Como é que a gente cumpre a missão? O segredo é a unidade. Sem unidade, a gente não consegue cumprir essa missão. A gente tem lá um texto lá em Amós, que diz, né, Amós 3:3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então, caminhar em desunião não tem como. Precisamos estar de acordo, precisamos desenvolver essa unidade. E para isso ele fala sobre essa importância de negar a si mesmo. Ele fala sobre a humildade, com toda a humildade, porque dele, por ele e para ele. Não é para mim, não é por mim, é por ele. Esse é o segredo, a alegria da missão. Quando a gente olha a missão, quando a gente olha os desafios, a gente lembra para quem eu e você estamos fazendo a missão. É por ele. É para quem isso que eu estou fazendo? É para dizer que eu fiz? Não. É para ele. Porque tudo isso não é meu, não é seu. A MCM não é da irmã Teresa, não é do pastor, não é da IEBT. Ela é do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todos os dias que acordarmos para cumprir o nosso chamado, essa frase tem que estar viva na nossa mente e no nosso coração. Porque quando a gente encontrar os desafios, a gente vai dizer, isso é besteira, porque é para ele. As críticas, deixa de lado, é para ele. É por ele. Não é para quem você ouviu a crítica, não é para quem você viu aquilo que tentou te parar. Segue em frente, né? Quantas vezes a gente faz o nosso serviço, faz os nossos trabalhos e às vezes dói a gente não ser compreendido ou não receber, né? Como é que eu posso dizer? Essa mensagem não é recebida de forma tão agradável. A gente vive numa época em que muitos corações têm negado esse amor que a gente quer compartilhar. A gente recentemente esteve num congresso, Multiplique, né? E a gente foi muito edificado, muito inspirado à proclamação do Evangelho. E aí, desde então, foi na mesma época que a gente teve o congresso aqui da EBD. Na mesma época, eu me propus a analisar como é que eu poderia mudar a minha missão como é que eu poderia intensificar a minha missão de proclamar o Evangelho. Eu faço muito nas redes sociais, no Instagram, eu compartilho muito da palavra do Senhor, muito das mensagens que eu ouço, eu compartilho com os amigos no WhatsApp. Sempre que eu faço alguma publicação, eu sempre tento fazer uma referência ao Senhor, trazer algum texto naquilo, mas ainda era pouco. Eu me inquietei, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa a mais. E aí eu me propus a, toda segunda-feira, iniciar a semana levando uma mensagem de esperança para quem o Senhor me trouxesse à memória. E eu fiz uma listinha. E essa listinha toda semana só aumenta, porque aí você vai pensando em mais gente que o Senhor vai trazendo ao coração, né? E eu assumi esse compromisso toda segunda-feira, compartilhar uma mensagem, um versículo, um texto e trazer uma reflexão e dedicar sempre um tempo, toda segunda-feira, para falar às pessoas do amor do Senhor. E aí, isso foi desde essa época, né? Desde o mês passado.
No primeiro dia, muitos agradeceram a mensagem. Com o passar do tempo, os agradecimentos vão diminuindo. E aí o que acontece? O que é que eu tenho feito? A oração tem aumentado. Eu digo, Senhor, essa pessoa que não deu um retorno, que não faz a obra, né? Vai trazendo essa mensagem, vai movendo o coração. Semana passada eu recebi uma mensagem que dizia assim, que Deus continue te abençoando a compartilhar esse amor de Deus aos corações. E é um desafio porque muitas vezes a gente pensa que vai ser do nosso jeito. Às vezes a gente quer ouvir algumas coisas, que a pessoa diga que obrigada, né? Ou responda de alguma forma aquela sementinha que você lançou, mas tudo é no tempo do Senhor. E aí minha oração é sempre, Senhor, antes de eu pensar no texto, mostra, né? O que é que eu devo falar, quem eu devo mandar, né? Então, não é por mim, não é para mim, tem que ser sobre a direção daquele que nos chamou. Porque senão a gente vai falhar na nossa missão. Anunciar o amor de Cristo, porque Ele nos chamou. Ele é que nos capacita, Ele é que nos envia. Então, Ele fala sobre, com toda a humildade, mansidão, como a gente vive numa época de brigas, de respostas rápidas, respostas agressivas, não é verdade? E a gente precisa ser uma voz diferente. A gente precisa ser uma voz de mansidão, de paz. Eu não posso anunciar o amor de Cristo se meu vizinho vive ouvindo eu gritando dentro de casa com meu filho e meu marido, e o meu cachorro e o passarinho. Eu não posso anunciar o amor de Cristo se no trabalho eu sou aquele que primeiro reclama e fala alto e falta gentileza com aqueles que eu convivo. Eu preciso sacrificar esse meu coração, converter esse meu coração para que ele possa revelar esse amor. Porque além do que eu falo, eu preciso viver. Eu preciso revelar esse amor no meu dia a dia. E ele fala, com toda longanimidade, com toda paciência, suportando uns aos outros em amor. A gente vive numa época de tipo, aquilo que a gente não gosta, a gente tem a tendência de se afastar. Fulano é muito problemático. Prefiro ficar distante. Mas será que Deus tem te mandado se afastar realmente? Tem horas que a gente percebe essa orientação. Mas tem horas que aquela pessoa precisa de você como referência para ser transformado. Precisa de você como referência para ser alcançado. E você está abrindo mão dessa grande missão que o Senhor te deu. Então, é um desafio, exige esforço. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda nessa missão. Não estamos sós. Não é uma missão nossa. Existe um propósito. E essa é a divisa do nosso aniversário nessa noite. A fim de que todos sejam um. O meu sacrifício, aquela hora que eu consigo fechar a minha boca, aquela hora que eu consigo ouvir aquele comentário e não responder na hora, porque talvez a irmã naquele dia não estava num dia muito bom, né? Isso tem um propósito maior, a unidade. Tal sacrifício precisa revelar nossa unidade com Deus. Eu sou muito puxada a orelha pelo Espírito Santo no dia a dia com meus filhos, né? Quando falta paciência, quando eu exijo algo que eu já falei, já ensinei 10 vezes, quando falta paciência, o Espírito Santo sempre vem e diz, com você também é assim. Você também está aprendendo. Você também, eu falei isso já várias vezes. E às vezes a gente precisa ter esse coração de graça para seguir a nossa vida em unidade. Eu preciso revelar graça ao meu irmão que está ao meu lado. Que talvez não
tem ainda um conhecimento que a gente acha já ter. Então, compartilha. Ajuda ele a crescer na fé. Compartilha com ele a palavra do Senhor. Ora por ele. Pega na mão, né? A gente tem sido falado o tempo todo sobre ser uma igreja de discípulos. E aqui a igreja que é discípulo é uma igreja que segura na mão e diz: eu vou andar contigo. Eu vou te ajudar na tua caminhada. Eu não vou te abandonar, não. Né? Não é fácil. Quem decide seguir essa caminhada de discípulo e discipular alguém é desafiador, dá trabalho. Mas é isso que o Senhor nos chama. Quanto mais unido com Deus, mais fortes somos para manter a unidade do nosso corpo. Se tem algo que tem atrapalhado a nossa unidade dentro da casa do Senhor, eu e você precisamos ver como está o nosso coração em relação a Deus. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais amável eu sou. Mais eu consigo manifestar graça, mais eu consigo manifestar perdão, mais eu sou maleável com o meu irmão. Eu consigo viver essa igreja unida e a gente consegue seguir em felicidade. Se eu me distancio mais de Deus, eu tenho uma tendência de viver mais para o meu coração e para a minha vontade. E aí, essa unidade ela é quebrada. Porque aí eu tenho uma tendência de não suportar, eu tenho uma tendência de querer andar sozinho, e aí a gente não consegue cumprir o propósito de corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele nos dotou de ferramentas diferentes para cumprir a missão. Então, o que o irmão faz, que é diferente do que você faz e que você acha tão legal, celebre. Celebre essa diferença, celebre esse dom, né? Exalte ao Senhor, revele a esse irmão o quanto é bom vê-lo desenvolver esse dom que ele tem, vê-lo servir ao Senhor com esse dom, né? Recentemente a gente teve a nossa conferência da família. E não tem como a gente desenvolver, estar em um ministério e achar que a gente vai fazer tudo ali sozinho. Vocês viram aqui uma decoração que a gente colocou, né? Que a gente colocou, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aquela letra ficou linda, não foi, minha gente? Não foi minha. Eu não consigo fazer aquilo, não. Mas Emily tem esse dom. Ela faz esse tipo de letra maravilhoso. Então, Emily, vem cá, me ajuda. Jorian tem o dom da decoração. Então, quando chega a questão da decoração, Jori, vem cá, Jori, me ajuda nisso aqui. Né? Então, a gente percebe que como a obra do Senhor fica mais bonita quando a gente, né, permite que Ele manifeste, que cada um de nós manifeste o seu talento. Eu nunca invento de cantar. Eu não posso fazer um negócio, mas hora ou outra eu peço, nos nossos eventos do Ministério Aliança, peço uma música especial para os irmãos cantarem. E cada um pode manifestar esse seu dom, o seu talento, e a igreja só floresce. Então, aquilo que o outro tem de talento não deve ser algo para me trazer inveja, ou achar que eu sou menor, ou fazer crítica. Não, mas eu acho que ele poderia melhorar. Incentiva. Olha, que Deus continue te abençoando. Que bom que você veio hoje tocar. Que bom que você veio hoje servir. Parabéns por isso que você fez. Isso nos fortalece como igreja. Isso nos fortalece como corpo de Cristo. Então, que a gente possa valorizar essa unidade que o Senhor nos chama. Só não conseguimos, só nos sobrecarregamos. Juntos somos aperfeiçoados e somos bem-sucedidos e fortalecidos. Precisamos desenvolver essa cultura de elogio e reconhecimento dos dons e talentos que o Senhor compartilha no nosso meio, né?
Isso nos faz crescer em unidade, isso nos faz reconhecer a bênção do Senhor, reconhecer a graça dos diferentes dons e talentos. E aí a gente vai ver que muitas vezes existem vários inimigos na nossa caminhada de unidade. E a MCM, a IEBT, precisa reconhecer esses inimigos para que possamos nos proteger e seguir o nosso propósito. Lá em Efésios 4, de 25 a 32, ele vai listar uma série de inimigos da nossa caminhada. Dessa nossa missão de servir ao Senhor, a Cristo em amor. Ele fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A verdade precisa estar presente dentro da igreja, precisa estar presente em nossos relacionamentos. Nem mentirinha, nem meia mentirinha não cabe a nós. Precisamos lançar fora. A mentira nos afasta, nos divide. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Contenha-se. Né? Tem hora que a gente, mulher, tem que aprender a passar o flash na boca, não é? Que é difícil. Há quem se acostume, eu falo mesmo. Quanto esse seu falar mesmo tem atrapalhado a obra do Senhor? Quanto esse seu falar mesmo tem fragilizado a igreja? Quanto esse seu falar mesmo tem impedido, né, a manifestação de Deus em nosso meio? Tem hora que a gente precisa calar. Tem hora que a gente precisa se controlar. Tem hora que a gente precisa entender que graça é também suportar. Irai-vos e não pequeis. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Seja generoso. Às vezes a gente vê o irmãozinho do lado e sabe que o Senhor ele tem multiplicado o nosso, e às vezes vê o irmãozinho do lado e a gente não consegue dividir. Tenho certeza que aqui nem todas as irmãs tiveram de forma tão tranquila, talvez, condições de se preparar para esse momento. E toda a MCM se mobilizou para que o máximo possível de vocês estivessem aqui participando desse momento de forma tão bela, né? Então, ser generoso também nos une. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Nossa palavra deve ser para edificar, conforme a necessidade, né? Às vezes a gente acaba excedendo nisso, né? E é necessário transmitir graça àqueles que ouvem a nossa mensagem. Imagina você falar do amor de Deus de forma triste. Imagina você falar do amor de Deus de forma agressiva. Quem quer ouvir esse tipo de palavra? Não, né? Mas se você consegue manifestar essa palavra para edificação e com graça, os corações são alcançados. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós esteja toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse amor que nos alcançou, que nos perdoou, ele precisa ser manifestado através das nossas atitudes. Logo eu, um pobre pecador, mas hoje alcançado e perdoado, eu consigo manifestar essa graça. Tudo isso que nos afasta, que mancha as nossas vestes. Coisa linda as meninas apresentarem aqui, né?
elas falam dessa veste que já está preparada. Mas quantas vezes isso tudo aqui que eu falei agora mancha as nossas vestes? Imagina a gente se apresentar ao noivo com tudo isso. Com nossas vestes sujas de tudo isso. Precisamos desenvolver essa limpeza, né, do nosso coração. Tirar de nós tudo aquilo que nos afasta, que nos traz unidade, que não nos traz unidade e que suja nossas vestes e que atrapalha essa obra do Senhor. Anunciando o amor de Cristo em unidade, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Existe um propósito maior. O propósito maior é que o mundo conheça esse amor que alcançou a mim e a você. Esse grandioso amor, esse maravilhoso amor, precisa ser o nosso motivo de levantar toda manhã e dizer: hoje eu tenho uma mensagem para anunciar. Se a gente acordar todos os dias pensando que temos esse compromisso, a nossa agenda no dia vai ser diferente. A nossa rotina vai ser diferente, a nossa dedicação vai ser diferente. Só em unidade somos eficientes para cumprir a missão de anunciar o amor de Cristo. Lá em Mateus 12, 25 diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Se a gente se divide entre a gente, a missão ela morre. Mas se seguirmos firmados em unidade, seremos bem-sucedidos. Então, MCM e EBT, essa missão é para todos nós. Somos chamados para anunciar o amor de Cristo em unidade. Em meio aos desafios, Deus nos capacita a superar. Em meio aos desafios do serviço, da caminhada cristã, Ele nos capacita a superar tudo isso. Esse amor de Cristo deve ser nossa alegria diária. Deve ser vista em nossas atitudes e deve ser alimentada através desse conhecimento desse Deus. Quanto mais eu examino, quanto mais eu me disponho a estar em serviço, a estar em sua presença, a conhecê-lo através da sua palavra, mais essa chama arde no meu coração de compartilhar essa mensagem. Por que será que talvez você se sinta desmotivado para anunciar a palavra do Senhor? Talvez seja a hora de voltar ao primeiro amor. De retomar, né, os nossos momentos de oração, os nossos momentos de leitura da palavra, de comunhão com os irmãos. Sozinho a nossa chama apaga, mas junto a chama do meu irmão me aquece e aí a gente vai se acendendo como igreja, como povo de Deus. Então, que a gente nunca esqueça o privilégio que temos de termos sido alcançados por esse amor. Que toda manhã a gente possa lembrar, só de abrir os olhos, de contemplar o nosso ambiente, a gente possa reconhecer a beleza desse amor de Deus para nós e possamos colocar de lado os desafios da nossa caminhada e seguir em alegria, segurando um na mão do outro, cumprindo o nosso chamado. É tempo de servir em unidade. É tempo de se colocar à disposição do Senhor. É tempo de proclamar esse amor que é maravilhoso. Como foi falado desse amor singular? Isso eu não posso guardar para mim. Você não pode guardar para você. Às vezes a gente tem que repensar as estratégias que a gente tem usado de serviço. Às vezes a gente está tão dedicado a tantas outras coisas no nosso dia a dia e esse falar do amor de Deus tem ficado em segundo plano. Mas muito mais que uma noite para louvar o Senhor e render graças, reconhecer esse louvor, o Senhor chama a MCM, o Senhor chama a EBT para seguir em amor, em unidade, proclamando essa palavra, até que Ele volte para a glória do nome dEle. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe.